Pessoal, vamos tratar agora, na nossa parte 7, sobre o fechamento do artigo 225 da nossa Constituição, na nossa tratativa do meio ambiente, tá? Então eu vou fazer o fechamento do artigo 225, aspectos importantes, pontuais. Vou falar do artigo 170, tá? E daí vamos passar para os princípios do direito ambiental. Tranquilo? Então tá. Olha só. Artigo 225. Necessidade de preservação da diversidade e integridade do patrimônio genérico do país. Tá? Aqui, esse patrimônio genérico do Brasil, lógico, inclui fauna e flora. Merece destaque a Lei 13.123, de 2015, que dispõe sobre o acesso ao patrimônio genético. Ou seja, uma pessoa de um outro país vem aqui, pega a semente de uma planta nativa do nosso país, que lá não tem, e dali vai manufaturar, transformar em remédio, óleo, enfim, vai patentear. Aí você aqui no Brasil, através da Embrapa, do governo, né, você não pode utilizar as indústrias aqui, farmacêuticas, enfim, usar como cosmético, porque está lá patenteado lá. Você vai ter que pagar royalties, vai ter que pagar para poder usar. Mas como? Se lá naquele país, essa planta aqui, até por causa do clima, não existe lá, e como é que esse país vai patentear um produto, né, natural nosso aqui? Tá? Então, essa lei aqui, 13.123 de 2015, dispõe sobre o acesso ao patrimônio genético. Cite-se também a Lei Federal 11.105 de 2005, que estabelece normas de segurança e mecanismo de fiscalização de atividades que envolvam organismos geneticamente modificados, OGM. Né? Aqui já está falando desses produtos, né? Soja transformada geneticamente. Tá? Então aí tem uma regulamentação, ok? Essa transformação para de repente ser imune a uma praga, né? Ser mais resistente. Então o que acontece? Essa modificação genética aí tem uma fiscalização dessa atividade, a lei que normatiza essa área é a Lei 11.105 de 2015, tá? Esse produto que vai ser, de repente, por um meio de pesquisa, né, para modificar geneticamente. Necessidade de definição dos espaços territoriais especialmente tutelados. São diversas as categorias de tais espaços, né? Exemplo, área de preservação permanente, unidade de conservação, né? Várias. Convém destacar que a alteração e a supressão dessas áreas ambientais somente são permitidos através de lei. Ou seja, como não tem uma lei específica, vamos não citar lei complementar, uma lei ordinária, tá? Necessidade de estudo prévio de impacto ambiental para a instalação de empreendimento potencialmente causados de significativa degradação ao meio ambiente. Eu tenho um terreno aqui, uma propriedade na beira de um rio, tá? Quero fazer um resort, quero fazer uma pousada. Tem que ter uma licença ambiental. Por quê? Por causa do impacto. Esse esgoto vai ser tratado? Ah, não, eu vou construir aqui um lugar próprio para esse esgoto da piscina, do banheiro, da cozinha, porque óleo de cozinha vai por ali, banheiro também, o cloro da piscina, não pode ir lá para o rio. Não, não é assim. Interesse econômico, ele tem que vir junto com a sustentabilidade, respeitando o meio ambiente. Ah, mas espera aí, para fazer sua pousada aqui, você vai destruir uma área nativa? Por causa do espaço, eu quero fazer um campo de golfe, eu quero... Espera aí. Então, quer dizer, somente através da licença ambiental, por isso que depois dos princípios ambientais,
vamos fazer a tratativa do licenciamento ambiental. O que é conceito, natureza jurídica. A gente vai poder também dar uma tratada nesse tópico que é importante. Tá? Tudo é importante, a gente tem que sistematizar aqui o máximo para que você, na sua revisão, possa ter um apanhado de tudo que é importante, né, nessa temática do direito ambiental. Tá? A Constituição, ela nos diz o seguinte: são indisponíveis, ou seja, eu não posso alienar o quê? Vender. Posso, eu não posso, é indisponível, eu não posso dispor, doar, vender, dar para alguém, não posso. Por quê? Porque é indisponível, tá? As terras devolutas necessárias à proteção de ecossistemas naturais. As terras devolutas são bens públicos dominicais, de modo que são, como regra, né? São alienáveis, ou seja, a gente pode dispor, quer dizer, o governo federal pode dispor, né? As terras devolutas são bens públicos dominicais. Isso é um conceito de quê? Direito administrativo. Agora, as terras devolutas que são importantes para a tutela do ecossistema natural, essa não. Essa o governo federal não pode dispor, tá? É um bem público dominical que não pode estar à disposição, alienação, doação, o uso, emprestar, não pode, tá? São indisponíveis, tá? Que logo, é uma importante exceção. Por que é uma exceção, Mauro? Porque, via de regra, as terras devolutas são alienáveis, ou seja, disponíveis. Venda, doação, uso, né, por tempo determinado, tá? As usinas que operem com reator nuclear, ponto. A questão da prova vai omitir nuclear. O estado tal quer construir uma usina. De novo, as usinas que operem com reator nuclear deverão ter sua localização definida em lei federal, sem o que não poderão ser instaladas. É óbvio e ululante que vai ter que ter também um estudo de impacto ambiental. Isso é ponto pacífico. Tá? Fechamos agora, fechamos com essa minha última fala, o artigo 225 da nossa Constituição. Vamos falar agora do artigo 170, também da nossa Constituição Federal, tá? Que já está aqui em minhas mãos. O seu caput, artigo 170, eu já li, né, em alguma oportunidade. Vou ler de novo. Dos princípios gerais da atividade econômica. Artigo 170, caput. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos os seres vivos, no caso aqui a temática aqui é seres humanos, tá? É aquela história lá da parte 6, parte 5 do antropocentrismo, quando ele fala assim, se todos aqui têm esse viés antropocêntrico. Tá, tem por fim assegurar a todos existência digna, então quer dizer, está falando diretamente do homem, não está falando dos seres vivos, os animais, não. Está sendo aqui aquele viés antropocêntrico. Se tiver alguma dúvida, parte 6, precisamente, da nossa aula compartilhada. Conforme o ditame da Justiça Social, observados os seguintes princípios. Olha só. Então, o artigo 170, ele está falando da existência digna e nos reporta ao artigo 1º, inciso 3, tá? Princípio da dignidade humana. Então, o artigo 170, ele traz como princípios soberania nacional, propriedade privada, função social da propriedade, nós já sabemos que é a função socioambiental da propriedade, livre concorrência, defesa do consumidor, defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus processos de elaboração e prestação. Acabei de falar. Inciso 7. Redução das desigualdades regionais e sociais. Inciso 8. Busca do pleno emprego. Inciso 9. Tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte, construídas sobre as leis brasileiras e que tenham sua sede e administração no país.
Tá? Parágrafo único do artigo 170 é assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independente da autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei. Como não fala nada, como o legislador é silente, lei ordinária. Então, nós podemos apontar aqui que o artigo 70, no que diz respeito ao nosso estudo, é, de uma forma geral, soberania nacional. Tá? Ele fala da função social da propriedade. Então, nós sabemos que é a função socioambiental. Não adianta ter uma função social, gerar emprego, cumprir as normas e tal, e devastar uma área imensa de Mata Atlântica, que é protegida, patrimônio nacional, ou então acabar com a vegetação que ali tem arara azul, tem mico-leão dourado, espécies de extinção. Então não adianta. Então tem que ter uma função socioambiental. E aqui o inciso 6 do artigo 170, defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus processos de elaboração e prestação. É isso que eu vou falar agora. Artigo 170, que fala dos princípios gerais do meio ambiente, tá? Ou seja, da ordem econômica em relação ao nosso meio ambiente, tá? Então, no CAPT, nós temos a ordem econômica, que se encontra fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa. Ou seja, não depende somente do governo. Trata-se do regime capitalista que rege o nosso país. Esse aspecto, qualquer pessoa pode, por exemplo, abrir um negócio no setor de fabricação de detergente. No entanto, o desenvolvimento dessa atividade econômica deve ser ponderado, mitigado, relativizado com os princípios elencados justamente no artigo 170. Entre eles, o da defesa do meio ambiente, inciso 6, que nos diz respeito. O artigo 170 dispõe sobre os princípios da ordem econômica brasileira, do Brasil. O inciso que nos interessa, 170, é o inciso 6, fala da defesa do meio ambiente. Com isso, ao iniciar empreendimento que se possa afetar o meio ambiente, devem ser tomadas medidas para diminuir, menorizar e compensar o impacto ambiental envolvido. Compensar como? Ele, se tiver que desmatar uma área, né, então ele vai ter que depois fazer um manejo aí. Vamos plantar muda, depois ou então vamos repor, já tem muda aqui, e vamos tirar essas matas daqui, mas depois a gente vai recolocar. Se tiver, no caso do peixe tal, vamos fazer uma repovoação daquela mesma espécie ali, né, nativa daquele rio. Enfim, vai ter todos esses cuidados para diminuir e compensar o impacto ambiental envolvido. Conclui-se, portanto, como já foi dito pelo STF, que o meio ambiente não é incompatível com os projetos de desenvolvimento econômico e social. É lógico, isso aqui o desenvolvimento socioeconômico, ele tem que andar junto, né, em equilíbrio com o meio ambiente, dando o que? Uma sustentabilidade. Que cuidem de... então, voltando aqui, o meio ambiente não é incompatível com projetos de desenvolvimento econômico e social que cuidem de preservá-lo como patrimônio da humanidade. O meio ambiente não é incompatível com projetos de desenvolvimento econômico e social que cuidem de preservá-lo como patrimônio da humanidade. É aquela relação que eu sempre falo que o direito ambiental ele é bem intuitivo. Evidentemente, a defesa ambiental deve ser baseada no tratamento diferenciado, conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus processos de elaboração e prestação. Senão, o trabalho depois vai ser maior, o gasto vai ser maior. É o caso do atual prefeito de São Paulo, que ele quer tornar viável o rio Tietê, assim como fez Londres com o rio Tâmisa lá. Ele quer voltar a ser navegável, ter peixe, tá? Não ter aquele cheiro horrível, eu ia falar horrorível, né? Não deixa de ser horrível, né? Horrorível, brincando. Então ele quer voltar a ser navegável, vai tratar o rio, a meta é essa, né? Tratar o rio Tietê para que tenha navegabilidade, até mesmo, de repente, um engarrafamento ali, né, nas duas vias, né, porque tem o rio Tietê, quem conhece São Paulo, tem as duas pistas. Se ele ficar navegável naquele trecho ali, botar uma balsa ali, tá engarrafado mesmo, pegar a balsa, tranquilo, vai ter 10 mil balsas ali para desafogar. Tá? Fora o odor, o cheiro, né, que é muito ruim, e água escura, enfim. Por quê? Os dejetos todos das indústrias, né, esgotos também, vai tudo para lá.
tá? Águas fluviais, enfim. Ela é bem escura, bem densa, é bem perigosa mesmo você, por acidente, cair naquele rio ali. Tomar várias vacinas. Ok? Fechamos então o artigo 225, suma importância. O artigo 170, que fala sobre a ordem econômica, sobre a ótica do meio ambiente, com a preocupação da sustentabilidade. Vamos tratar agora do. Estou com o tempo? Estou. Princípios do direito ambiental. Um princípio basilar, que não deve ser somente do direito ambiental, deveria ser uma cultura nossa, que é o princípio da prevenção. Tá? É preciso que o ente ambiental. Qual o ente ambiental? Se for nível local, município, nível estadual e nível federal, tá? A União. Então, os entes, quais são os entes? Distrito Federal, município, estados e União. É preciso que o ente ambiental, tá? Em cada seu nível, faça o poluidor ou, por algumas doutrinas, degradador, reduzir ou eliminar os danos ambientais, pois estes danos ambientais normalmente são irreversíveis em espécie. Este princípio da prevenção trabalha com o risco certo, pois já há base científica, uma vez que o empreendimento é amplamente conhecido. Está aí aquela história do estudo do impacto ambiental, está aí aquela história do licenciamento, que é um estudo que eu vou fazer após os princípios, que é de suma importância. Então, para você fazer um empreendimento, você tem que ter um estudo do impacto ambiental e você tem que ter uma licença. Tá? Estamos aqui, a nossa preocupação é estudar o direito ambiental para fazer prova. Tá? Nosso objetivo é esse. Não vamos entrar aqui, mas por causa da corrupção, venderam a licença. Pô, cara, questão aqui. O impacto ambiental não foi omisso. Né? Peraí. Vamos distinguir aqui. Estamos vendo o aspecto teórico, doutrinário, para a gente poder fazer uma prova. Uma prova de universidade, questão subjetiva aberta, você vai escrever, mas devido à corrupção que aconteceu em tal lugar, foi vendida a licença. Isso não vem ao caso. Tá? Então, nossa tratativa aqui é o estudo doutrinário, né? Para a gente poder fazer uma prova, OAB, prova da universidade, questões objetivas ali e tal. Tá? Prova de concurso que fala, prova para o IBAMA, enfim. Tá? Vamos falar agora do princípio da precaução. Se determinado empreendimento puder causar danos ambientais, contudo, inexiste certeza científica quanto aos efetivos danos e sua extensão, mas há base científica razoável, fundada em juízo de probabilidade, não remoto da sua potencial ocorrência. O empreendedor deverá ser compelido a adotar medidas de precaução para elidir ou reduzir os riscos ambientais para a população. No caso aqui, o instituto é indúbio pro natureza, tá? Ou indúbio pro natura, tá? Há riscos incerto ou duvidoso, mas há a probabilidade. É possível. Então, aqui já não estamos falando em prevenção, mas sim no princípio da precaução. Porque há risco incerto ou duvidoso, mas possível. Princípio do desenvolvimento sustentável decorre de uma ponderação que deverá ser feita casuisticamente entre o direito fundamental ao desenvolvimento econômico e o direito à preservação ambiental. É o que eu sempre vim batendo aqui. Desenvolvimento sustentável. Ou seja, desenvolvimento econômico, artigo 170, e o direito à preservação ambiental. Sustentabilidade, tem que caminhar juntos. Um aqui não anula o outro. Tá? É aquele desenvolvimento, o princípio do desenvolvimento sustentável é aquele que atende às necessidades do presente sem comprometer a possibilidade da existência da existência digna das gerações futuras, sem comprometer a possibilidade da existência digna das gerações futuras. Aplica-se aos recursos naturais renováveis. Importante. O princípio do desenvolvimento sustentável aplica-se aos recursos naturais que possam ser renovados. Princípio do poluidor pagador, tá? Aquele que degrada o meio ambiente. O dever
Bom, deve o poluidor responder pelos custos sociais da degradação causada por sua atividade impactante, devendo-se agregar esse valor no custo produtivo da atividade, para evitar que se privatizem os lucros e se socializem os prejuízos, tá? Então é importante aqui que ele diz o seguinte: devem agregar esse valor, né, da degradação, os custos sociais da degradação deve estar inserido no valor do custo produtivo da atividade. Ou seja, esse lucro produtivo aqui, né, nessa produção do produto, ele tem que separar uma parte desse lucro aqui como uma reserva de emergência, caso aconteça algum problema, né, que venha prejudicar aqui o meio ambiente em que aquele empreendimento está, você tem um suporte aqui. Aliás, você tem um aporte financeiro para bancar, indenizar, aluguel social, a reposição dos animais ali, das pessoas, né, e tal, enfim. Então, a ideia aqui desse poluidor pagador é nesse aspecto de ressarcir o dano, tá? Princípio ambiental protetor recebedor. É necessária a criação de benefícios em favor daqueles que protegem o meio ambiente, com o desiderato de fomentar e premiar essas iniciativas. Isso já tem na televisão aí, na emissora, que fala sobre isso. Esse incentivo àquelas propriedades que tem nascente de água para que ele preserve, que ele cuide. Ou então tem aquela área de mata, a Mata Atlântica e tal, enfim, que é preservada já que está em extinção. Então, quer dizer, ele mantém aquela área dele, abre para visita e até arrecada um dinheiro e tal, para fazer um passeio ali e tal, porque ele está preservando e está obtendo lucro, porque esse dinheiro que ele de repente cobra para fazer um passeio nessa área é justamente para ajudar na manutenção, na proteção, né? Que tenham biólogos naquela área ali fazendo estudos, enfim, tá? Então esse protetor recebedor justamente um benefício aí em termos de imposto, de redução de imposto, enfim, tá? Esse princípio do protetor recebedor é para a criação de benefícios em favor daqueles que protegem o meio ambiente, fauna e flora. Usuário pagador. As pessoas que utilizam recursos naturais devem pagar pela sua utilização. Acabei de falar. Tanto se for um parque federal, né? Eu quero ir para Fernando de Noronha. Tem uma taxa federal e tem uma taxa estadual. Tá? Quanto acabei de falar aqui do protetor recebedor, aquela pessoa que tem uma propriedade em que ele cobra para fazer um passeio, um número X de pessoas, cobra uma taxa ali, faz um tour, faz um passeio, né? Enfim. Tá? O usuário pagador, as pessoas que utilizam recursos naturais devem pagar pela sua utilização, especialmente com finalidades econômicas, mesmo que não haja poluição. A exemplo do uso racional da água. Aqui ele já está falando já no aspecto urbano, né? Que nós pagamos a taxa de manutenção. Mas eu fiquei 6 meses, 2 anos fora, minha casa ficou fechada, no condomínio ficou fechado. Tudo bem, mas a taxa de manutenção do acesso à água está ali, você vai ter que pagar. A mesma coisa com a luz. Mas eu não usei durante 6 meses. Tudo bem, você não vai pagar, não está usando, mas a taxa de manutenção, a taxa de prestação de serviço, ela vai estar lá. Que a gente chama no direito civil de obrigações property rem. Né? Isso aí, você não precisa pagar aluguel não. Pague só as taxas. Qual taxa? A taxa de luz, água, condomínio. Tá? Então, quer dizer, esse usuário pagador é nesse sentido. Especialmente com finalidade econômica, mesmo que não haja poluição. A exemplo do uso racional da água. Beleza? Foi só um exemplo que eu dei aqui, didático. Bom, princípio da cooperação entre os povos, tendo em vista que o meio ambiente não conhece fronteiras políticas, sendo a Terra um grande ecossistema. A única forma de preservá-la é a cooperação entre as nações, mormente por meio dos tratados internacionais, para se ter uma tutela global ambiental. Ok? Solidariedade intergeracional. As atuais gerações devem preservar o meio ambiente e adotar políticas ambientais para a presente e as futuras gerações, não podendo utilizar os recursos ambientais de maneira irracional, de modo que prive seus descendentes do seu desfrute. Tá? Princípio da solidariedade intergeracional. Ou seja, a nossa geração temos que preservar para as futuras gerações. Princípio ambiental da natureza pública, da proteção ambiental.
É dever irrenunciável do poder público e da coletividade promover a proteção do meio ambiente por ser bem difuso e indispensável à vida humana sadia. Algumas doutrinas vai dizer o seguinte: é um direito difuso de interesse coletivo, né? Vai variar de doutrina para doutrina. Princípio da participação comunitária. As pessoas têm o direito de participar da formação da decisão ambiental, existindo vários instrumentos nesse sentido, como a audiência pública, ok? Princípio da função socioambiental da propriedade. Um dos requisitos para que a propriedade rural alcance a sua função social é o respeito à legislação ambiental. Artigo 186, inciso 2 da Constituição da República Federativa do Brasil, bem como a propriedade urbana, pois o plano diretor da cidade municipal deverá necessariamente considerar a preservação ambiental, a exemplo da instituição de áreas verdes, princípio da função socioambiental da propriedade. Ou seja, deu um plus a mais do princípio da propriedade, que é um princípio constitucional. Princípio ambiental da informação. Independentemente da demonstração de interesse específico, qualquer indivíduo terá acesso às informações dos órgãos ambientais, ressalvado o sigilo industrial e preservados os direitos autorais. Princípio ambiental limite. Explicita o dever estatal de editar padrões máximos de poluição a fim de manter o equilíbrio ambiental. Dever estatal aqui, claro, é dever do Estado em nível estadual e nível federal, tá? Impor limites, editar padrões máximos, princípio do limite de poluição a fim de manter o equilíbrio ambiental, tá? Então vai ter um controle ali, o nível de poluição, de metais, vai ter que botar filtro, isso no caso das chaminés, no caso do que é despejado nos rios, nos afluentes, enfim, tem que ser tratado, essa estação de tratamento dessa fábrica essa estação de tratamento dos dejetos que vêm da fábrica, que vão ser despejados nos rios aqui, não está legal, a água aqui está fora do padrão, então tem que ter uma constante vigilância por parte do dever estatal, poder público aí, tá? Nível estadual, federal. Princípio da responsabilidade comum, mas diferenciada. Todas as nações são responsáveis pelo controle da poluição e a busca da sustentabilidade, mas os países mais poluidores deverão adotar as medidas mais drásticas. Estamos aqui falando dos países super, hiper industrializados. Países de primeiro mundo. Né? Tem segundo mundo, tem terceiro mundo. Países mais desenvolvidos. Ok? Assim eu termino o princípio ambiental e espero vocês para falar sobre licenciamento ambiental. Lembrando que aqui é um resumão maneiro que a gente procura sistematizar para poder, antes das provas, a gente fazer aquele aquecimento, academia ou em casa mesmo, a gente está vendo aqui esse bate-papo aqui e deixar nossa mente aquecida e fazer uma boa prova. Ok? Lembrando sempre, mas esse seu princípio aqui, tá... meu amigo, cada doutrina que você vai estudar, que vai tratar, nesse caso agora, sobre princípio, 3 páginas do princípio da prevenção, uma página inteira falando sobre o princípio da informação, meu amigo. Você citou aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. É uma doutrina que tem 20, não tem 14. Meu amigo, cada doutrina que você vai adotar, ela vai exteriorizar o pensamento do seu autor. Tem princípio aqui, de repente está incluso em um outro aqui, e ele desmembra, aí aumenta o número de princípios. Mas isso ainda é importante. Importante que você leia tudo que você puder sobre princípios. Eu elenquei aqui, otimizei aqui os mais importantes. Tranquilo? Isso aqui para a gente poder deixar nossa mente aquecida dos aspectos mais importantes. Um abraço, espero vocês na oitava parte, melhor dizendo, para a gente falar sobre licenciamento ambiental. Sucesso, abraço.